Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para trazer mais um pouco de conhecimento da Palavra do Senhor. O Senhor me mandou falar sobre Ele mesmo, né? Quem é Deus? Ele mandou dar um estudo sobre Deus, sobre Ele mesmo. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre Deus. Então vamos orar antes de começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais um ano que passou, por um ano que está iniciando. Que o Senhor guie os nossos passos, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor avive a nossa fé, fortaleça a nossa comunhão com o Senhor, que o Senhor nos ajude na compreensão, na fome pela sua palavra e no desejo de abandonar os nossos pecados, que possamos estar arrependidos a cada dia e estarmos nos seus pés para lhe pedir perdão. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje é quem é Deus. Então, Deus me mandou falar sobre Ele mesmo. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? O que você entende de Deus? Qual é o entendimento que você tem sobre Deus? Que tipo de conhecimento você tem sobre Deus? Então, quem é Deus? Então, aprendemos, né, que Deus, Ele é um, mas que são três, né? Então, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus é Espírito Santo. Então, quem é Deus na verdade, né? Como é Deus, né? Para os judeus, Ele é um. Para nós, também. Só que para os judeus, eles não têm Jesus como Deus, como o Deus Todo-Poderoso. Então, para os judeus, eles só têm o Deus Pai, né? Mas o que a Bíblia nos fala sobre o seu Filho, né? Sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como entendemos isto, né? Como entendemos Deus como Pai, Filho e Espírito Santo? Então, em João 4, vou ler bem aqui, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, nos diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, Jesus aqui no versículo 23, ele está dizendo que Deus, que ele é filho de Deus. Mas como pode ser Jesus sendo Deus, tendo o Pai como seu Deus? Isto é uma coisa que muitas vezes não dá para a gente entender. Aqui no versículo 24, Jesus nos diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, ele quer adoradores, ele está buscando adoradores para adorar ele, Deus, em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Porque ele é espírito. É isso que Jesus está dizendo. Então, os verdadeiros adoradores de Deus, os verdadeiros adoradores do Pai, são aqueles que adoram ele em espírito e em verdade. Meu irmão, meus irmãos, o homem, os seres humanos, nós temos a tendência de adorar aquilo que vemos, aquilo que pegamos. Por isso existem muitos ídolos. As pessoas precisam, têm a necessidade de ver
de apalpar, de pegar para poder crer. A gente viu, não é? Tomé, ele disse, se eu não ver com os meus próprios olhos e não tocar com as minhas mãos nas suas feridas, de maneira alguma acreditarei. Muitas vezes nós somos assim. Nós precisamos ver para acreditar. Então, e um espírito, ninguém vê, mas a gente sente. Tanto faz sendo o espírito de Deus, como os espíritos do maligno. A gente sente a presença do mundo espiritual. A gente sente a presença do Pai, como a gente sente a presença do maligno. Porque o mundo espiritual, ele existe. Ele só não é muitas vezes visível para a gente, mas muitas vezes Deus permite que a gente veja, né? Por isso muitos verem os anjos e também verem as coisas do mal, né? Então, como Deus é Espírito, Jesus que disse, né? Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus se fez, né? Como Deus se revela a sua criação? Como Deus se revela a sua criação? Deus se faz conhecer pela sua criação como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus se faz conhecer pela sua criação, então Deus se revela a sua criação, né? Ele se revela a nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, Deus não é 3 pessoas. Deus é uma pessoa só. Só que ele tem a maneira de se revelar, de se manifestar, de se mostrar a sua criação. E ele se revela como Pai, como Filho e como Espírito. Então, como Espírito, preste atenção, como Espírito, ele é criador e Pai de toda a sua criação. Então, como Deus Espírito, ele é aquele que cria, ele é aquele que cuida da sua criação, ele é aquele que sustenta toda a sua criação. Então, nós vamos lá para Gênesis 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aqui é o Deus Criador. Ele estava em espírito sobre as águas. Iria começar a sua criação. Então, Deus, Espírito Criador, estava sobre as águas, começando a criar todas as coisas. Então, como Espírito, como Pai, como Espírito, ele é criador. Ele é sustentador da sua criação. Como criador, então, ele é Pai da sua criação. Por isso nós chamamos Deus Pai, porque ele é o criador da sua criação. Então, ele é este ser, esse espírito que cria. E ao criar, ele sustenta, ele cuida, como o pai cuida do seu filho. Então, o pai se dá, né? Nós sabemos que no caso da humanidade, o homem ele tem que doar
o seu sêmen para que gere uma vida. E depois de gerar aquela vida, ele vai cuidar, ele vai sustentar, ele vai proteger. Assim é Deus. Deus, ele liberou as palavras, a sua palavra, a palavra de vida, para que houvesse a sua criação. Por isso ele é Pai, Deus Pai. Não é que seja outra pessoa. Ele é Pai porque ele é o Criador. Ele fez, né? Então, por isso ele é chamado de Deus Pai, o Pai da eternidade, o Pai eterno. Isaías 9, 7, deixa eu ler bem aqui. Isaías, capítulo 9, versículo 6 e 7 nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então aqui está dizendo que Deus é Pai da eternidade. Pai. Então, como Espírito, ele é Pai. E por que ele é Pai? Porque ele cria, porque ele cuida, porque ele protege, porque ele sustenta, porque ele é aquele que criou e sustenta. Ele é o Pai da eternidade, certo? Então aqui o versículo 7. Para que se aumente o seu governo. Aqui está falando de Jesus, né? Jesus como Deus Filho, como o Deus Pai, como príncipe da paz, né? Como filho. Então, mas eu quero ouvir isso aqui, só a parte do Pai, Pai da eternidade. Então, Deus Pai, certo? Então, por que chamamos Deus de Deus Pai? Porque ele é o Criador de tudo e de todos. E como Criador, ele é Pai da eternidade. Ele é o Pai eterno. Ele é o Criador de tudo e de todos. Então, e como Espírito, como Deus, Espírito, como Deus, Filho, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Como onisciente, ele sabe de tudo o que acontece, tanto no mundo espiritual, como no mundo visível, no mundo físico. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, Deus, ele sabe de tudo, porque ele é onisciente. Ele sabe de tudo que nós fazemos, de tudo que nós pensamos, de tudo que nós desejamos. Ele sabe. É por isso que muitas vezes a gente deseja uma coisa, a gente às vezes nem pede a Deus, mas ele nos dá. Por quê? Porque ele sondou o nosso coração, ele sondou o nosso espírito, ele sondou a nossa mente, ele sondou a nossa alma, e ele viu o que nós desejávamos, e ele nos dá, se realmente aquilo for bom para nós, né?
Então, como onipresente, ele está presente em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, como onipresente, Deus está em todos os lugares e se revela aos seus como ele quer. Então, Deus está em todos os lugares. Por quê? Porque ele é onipresente. Espírito está em todos os lugares. Deus, né? Não os outros espíritos, não os espíritos caídos, não os anjos caídos, não os demônios, nem os anjos de Deus não estão em todos os lugares, somente Deus. Porque Deus é o Criador, ninguém criou ele, ele cria as coisas. E como Criador, como Espírito, ele está em todos os lugares, ele está em toda a sua criação. Por quê? Porque ele é Espírito, porque ele é o Todo-Poderoso, porque ele é o Criador. E ele cuida da sua criação, não tem nada que ele não veja. Então, Deus ele se revela para a sua criação como ele quer. A Abraão, Deus se revelou através da palavra. Em Gênesis 12, 1, ele chama Abraão e manda Abraão sair da sua terra. Faz uma promessa a Abraão. Então, Deus fala com Abraão. Agora, foi fisicamente ou foi na mente? Não se sabe. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão, né? E ele ouviu a voz de Deus. Com Moisés, ele se revela em uma sarça ardente. Então, Moisés viu a sarça se queimando, mas não se queimava. E quando ele se aproximou daquela sarça, daquele fogo, saiu a voz de Deus. Então Deus se revelou a Moisés através de uma sarça. No deserto ele se revela ao povo de Israel como nuvem e coluna de fogo. Então Deus estava ali presente naquela nuvem. Aquela nuvem representava Deus. Aquela coluna de fogo representava Deus. Deus protegendo o povo de Israel, Deus cuidando do povo de Israel. Para quê? Para não morrer de sol quente, para não morrer de frio. Deus estava ali cuidando. E Deus também está cuidando de cada um de nós. Porque Jesus diz lá em Mateus 28, 21, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Devemos crer. Porque Deus está conosco. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca abandonou Israel. Ele nunca abandonou a igreja. Deus, como Pai da sua criação, Deus, como Pai da sua criação, se revela a sua criação como Ele quer. Ele é Deus e faz como lhe agrada. Então, nós não podemos dizer, Senhor, faça assim, Senhor, determina assim. Deus não é mandado pela sua criação. Nós, como criaturas, devemos obedecer ao nosso Deus. Então, Deus como onipotente. Deus é onipotente. Desculpe, Deus é onipotente. O que é onipotente? Ele pode todas as coisas. Então, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. Então, Ele pode todas as coisas. Não tem nada que Deus não possa fazer. Mas preste atenção uma coisa, meus irmãos. Deus, Ele é justo e quer, e Ele é justo e que obedece às leis que Ele criou. Então, Ele é um Deus justo, mas que obedece às suas próprias leis. Então, Ele não sai das suas leis, das leis que Ele faz para a sua criação, obedecer. Deus, Ele não ultrapassa essas leis
que ele nos dá. Por quê? Porque ele é Deus e ele é justo. Então ele age dentro daquilo que ele estabeleceu. Por exemplo, ele disse para Adão: se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu vai morrer. Então essa foi a lei, essa foi a ordem que Deus deu a Adão. E Adão desobedeceu, então Deus não passou a mão por cima de Adão. Adão morreu, porque Deus não, ele obedece a sua própria lei, ele não desfaz. Então ele não faz a lei só para os outros, como nas nações, né? A lei vale para alguns, mas não são para todos. Mas Deus não. Ele é o primeiro a cumprir a lei, as leis que ele faz. E vale para todos, tanto para os seus filhos, que são as suas criaturas, que estão lhe obedecendo, como aqueles que não estão lhe obedecendo, que também são criaturas. Todos nós somos criaturas, os que obedecem e os que desobedecem a Deus. E todos vão sofrer a penalidade da lei de Deus. E Deus disse: se você comer o fruto, você vai morrer. Adão desobedeceu, sofreu a penalidade. Porque Deus, ele não desfaz a lei que ele cria. Então, mas Deus é um Deus justo e que obedece às leis que ele criou e deu aos homens. Por isso mesmo, ele podendo todas as coisas, ele age dentro das leis que ele mesmo estabeleceu. Então, Deus não foge das leis que ele cria. Por exemplo, o homem pecou. Deus exerceu a lei que ele disse. Mas aí Deus, ele criou um novo meio, uma nova maneira de restaurar esse homem. Mas ele não desfez a lei que ele fez. Por quê? Porque Deus é justo. Deus se revela também a sua criação de 3 maneiras. Preste atenção, Deus se revela, não é 3 deuses, ou 3 deus, não é. Deus, ele se revela de 3 maneiras. Ele se revela como Pai, como Filho e como Espírito. Como assim? Como Pai, ele é criador de tudo e de todos. E como criador, ele é pai de toda a sua criação. Então, toda a criação é filho de Deus, porque foi criada por Deus. Como Deus Filho, em Lucas 1:35, vou ler bem aqui. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, nos mostra como Jesus foi criado, né? Diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava lá em Gênesis, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aqui Lucas está relatando como Jesus foi gerado. Ele foi gerado do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mesmo que está lá em Gênesis. Você for ver lá, você vê, não é? Gênesis. E diz assim: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus estava sobre as águas, criando. E aqui o Espírito de Deus estava sobre a mulher, criando.
um corpo para ele mesmo. Então, Deus, ele estava criando um corpo para ele habitar neste mundo, para ele morar com os homens, porque como espírito ele não podia, porque como espírito ele iria destruir a sua criação, porque nós pecadores, o Pai consumaria, destruiria. É a palavra. Então, Deus como Pai, como Espírito, essa criação iria ser destruída, seria morta, seria consumida, porque Deus é santo, é perfeito. É por isso que quando o homem está em pecado, ele se afasta de Deus, porque senão ele será destruído. Então Deus não poderia estar no meio dos homens como Espírito Criador, como Espírito, como Pai Criador, porque Ele é santo. Ele não dá para estar no meio de um povo, de uma humanidade corrompida, como sendo o Pai da eternidade, como Espírito. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, Gênesis 1:2, quando o Espírito pairava por sobre as águas, para começar, através da palavra, criar todas as coisas, o mesmo aconteceu em Lucas 1:35. Então, o Espírito estava ali, como diz aqui, não é? O anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, o Espírito Criador. Aqui está falando do Deus Criador, do Deus que cria, que sustenta, que cuida, o Deus Pai. Aqui esse Espírito aqui que está falando é o Espírito de Deus, do Deus Criador, do Deus Pai. E o poder do Altíssimo, então o Espírito de Deus e o poder dele. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Deus estava ali criando uma habitação para si mesmo. E como ele estava criando um corpo, e toda criação é filho de Deus, então Deus, o Deus Filho, o Deus Homem, estava criando um corpo humano, seria chamado Filho de Deus, porque a habitação era humana. Preste atenção, a habitação que Deus estava fazendo para ele era humana, era a forma de homem. Deus estava fazendo uma habitação, um tabernáculo, o tabernáculo humano. Aquele tabernáculo lá no deserto que Deus mandou Moisés fazer, representava o corpo de Jesus. Representava o corpo humano que Deus Pai iria habitar em espírito. Nós também somos uma habitação de Deus, mas nós não somos Deus, mas nós temos o Espírito de Deus em nós. Por quê? Porque nós temos o nosso próprio Espírito, mas o Espírito de Deus habita também, ele mora naqueles que são de Deus. Mas como são tantas pessoas, e o Espírito de Deus mora em todas essas pessoas, porque Deus não é limitado. Deus está em toda a sua criação. E ele está em mim e está em você. E ele estava em Jesus como Deus. Como o Deus Pai da eternidade. Como o príncipe da paz. Como o Deus forte.
Só que o Espírito estava no corpo de Jesus. Jesus, como homem, era a casa de Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, por isso é chamado Deus Filho, o Filho de Deus, porque Deus criou aquela habitação que representava lá no deserto o tabernáculo, e mais tarde o templo, né? E agora, no Novo Testamento, seria Jesus, seria o Messias, o Deus conosco, o Deus profetizado por Isaías, o Deus conosco, o Deus Pai. Então, o mesmo aconteceu em Lucas 1,35, o Espírito de Deus sobre Maria e o poder do Altíssimo, o poder do Todo-Poderoso, o poder do Pai, o poder do Deus Criador envolveu Maria com a sombra dele e começa a criar a luz do mundo, como ele criou em Gênesis 1:3. Então, quando o Espírito de Deus aqui em Gênesis começa a criar, a primeira coisa que ele criou foi a luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, essa luz aqui de Gênesis 1:3 é Jesus. É o mesmo que está lá em João, capítulo 1. O mesmo que está lá em João, capítulo 1, os versos do 1 ao 5. Então, Deus Espírito começa a criar um corpo para ele habitar na terra. O Espírito de Deus começa a criar um tabernáculo de carne e osso para seu Espírito morar, para que ele, Deus, pudesse assumir a forma de homem, para habitar nesta terra com os homens, porque como homem mortal pudesse cumprir todas as profecias feitas sobre ele mesmo como homem, para salvar os homens. Então, Mateus, vou ler aqui Mateus 1, Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, aqui o Deus conosco estava sendo gerado. O corpo do Messias estava sendo gerado dentro de Maria, cumprindo a profecia de Gênesis 3:15. E o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Então, aqui o descendente da mulher quer dizer o corpo humano, né? Seria parte da mulher. Deus estava criando um corpo para ele habitar entre os homens, porque ele tinha que estar como homem para salvar os homens. Então, Isaías 7:14 tem essa profecia, né? Em João 1:5 se cumpre, não é? O que aconteceu lá em Gênesis 1:3. Deus criou a luz. Ele disse, haja luz. E houve luz. Essa luz é a luz que nos alumia. Deus ali em Lucas 1:35, ele estava criando a luz do mundo. Então, a luz para alumiar o mundo. Aqui, João 1, do 1 ao 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, a luz
estava sendo gerado em um corpo humano. Aqui no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quer dizer, o único, gerado do Pai. O único Filho verdadeiro de Deus, porque é o único que o próprio Deus morava dentro. Não tinha outro Espírito, só o de Deus. Jesus é o próprio Deus. Nós temos o nosso próprio Espírito, porque nós somos criaturas somente. Mas Jesus, ele era o Filho, ele é o Filho de Deus, Filho legítimo, o Filho que nunca pecou, o Filho que nunca desobedeceu o Pai, o Filho que é o próprio Deus. Então, em João 1, do 1 ao 5, 14, se cumpriu Gênesis 1, do 2 ao 3, e também Gênesis 3, 15. Essas profecias aí tudo se cumpriram. Deus criou para si um corpo humano, para poder habitar com os homens, para dar a vida dele pelos homens, para salvar os homens da morte eterna. Então, se Deus não tivesse se feito um homem, ele não poderia morrer pelos homens. Se ele não tivesse feito um corpo para ele, um corpo humano, ele não iria morrer. Porque espírito não morre, ainda mais Deus, né? Porque Jesus é chamado Deus Filho ou Filho de Deus? Porque Jesus é chamado Deus Filho ou Filho de Deus? Porque o Espírito Santo criou uma habitação para ele mesmo morar. O Espírito Santo criou um corpo como os dos homens, só que sem pecado, para ele mesmo, em carne e osso, habitar com os homens. Pois ele se fez um homem como nós, por isso ele é chamado Filho de Deus, porque o Deus conosco criou um corpo para ele mesmo, e toda criatura é filho de Deus. Mas Jesus é o próprio Deus Espírito morando em um corpo humano e mortal, para salvar os mortais, Se o próprio Deus não se tornasse feito homem, para que, como homem, se sacrificasse pelos homens, então nenhum homem poderia ser salvo do domínio do diabo e da condenação eterna. Então, se Deus não tivesse se feito humano, se feito um homem mortal, se não tivesse feito um corpo para si mesmo, então nenhum homem poderia ser salvo. Todos iriam ser condenados, porque na verdade todos já estavam condenados. Adão e Eva, quando pecaram, receberam a condenação. Mas Deus não queria perder sua criação. Então ele fez ele preparou esse novo meio para que a sua criação amada, o homem, fosse salvo. Então o Deus homem teria que passar pelas mesmas provações e tentações que os homens passam e vencer todas para poder dar a vida dele para salvar os homens. Então você pode ver isso aí em Mateus 4, do 1 ao 11, Jesus sendo tentado pelo diabo. Jesus foi tentado em todas as áreas, mas não foi só nessa passagem. Jesus foi tentado todo o tempo que ele estava aqui na terra. Então Jesus passou por todas as provações e tentações, podendo assim morrer em nosso lugar.
Aí você pode ler João 19, do 1 ao 2 e 28 ao 30. Em 1 Pedro, eu vou ler bem aqui em 1 Pedro, que diz o seguinte. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro 1, 18. Diz assim. 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Quer dizer, o fútil procedimento dos nossos pais são aquilo que os pais deixaram como herança, os ensinamentos, né? A corrupção da carne, né? As coisas deste mundo. Então, resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, Jesus, ele já existia antes da fundação do mundo. Quer dizer, e foi manifestado, aqui diz, Pedro está dizendo aqui, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Então, antes da fundação do mundo, Jesus já existia, porque as coisas para se materializarem na terra, elas já existem na eternidade. Tudo que existe na terra já existiu na eternidade. No mundo espiritual, só fica visível para nós. Então, aqui está dizendo que Jesus já existia, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, já era conhecido. Quer dizer, Deus já tinha, né, feito o seu corpo na eternidade, no mundo espiritual. Jesus já era conhecido da sua criação como o Deus Filho, como aquele que viria se materializar como homem para salvar os homens. E aqui diz o seguinte: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos. Quer dizer, quando Jesus veio, já era o fim dos tempos. Jesus está com mais de 2000 anos que veio à Terra. E já era o fim dos tempos quando ele veio, né? E diz mais, por amor de vós, quer dizer, ele se manifestou, ele se revelou como homem. Então, o Deus Filho se revelou como homem, foi materializado, foi criado um corpo humano para ele. Mas ele já vivia antes da fundação do mundo. Ele já vivia no mundo espiritual, assim como eu e você, meus irmãos. Eu e você já vivíamos no mundo espiritual. Como assim? Porque é Deus quem nos dá o nosso espírito. E o nosso espírito vem de Deus. Nosso espírito estava em Deus. E é por isso que Deus quer o nosso espírito de volta. Porque veio dele. Assim como Jesus veio de Deus. E ele se materializou. Se tornou matéria. Se tornou homem.
O Espírito, Deus Pai, criou o corpo para Ele mesmo, como homem, habitar em nosso meio. Mas qual é o motivo dele fazer isso? Então, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, por meio de Jesus, o Deus homem, aquele que a gente vê, aquele que a gente pega, porque o homem tem a tendência de adorar as coisas que ele vê, as coisas que ele pega. Por isso há muitos ídolos. Então, Deus, Pai, Espírito, se fez um homem para que a gente visse ele. E através de vê-lo, o que faz? Crê em Deus, crê que ele é o Deus Pai, o Deus Espírito, o qual ressuscitou de entre os mortos. Então, Jesus, né? Ele morreu, como homem ele podia morrer. Então esse foi o meio que Deus fez para que o homem voltasse à comunhão com ele. Então teria que morrer um homem que nunca pecou para salvar os que pecaram. Porque o Adão não era pecador, aí se fez pecador. Quer dizer, ele morreu espiritualmente, morreu fisicamente. E tinha que ser um homem que não tivesse pecado para morrer pelos pecadores, para poder salvar os pecadores. E como não existia este homem, todos morreram. Então o próprio Deus se fez este homem para salvar todos aqueles que querem. Então é por isso que diz aqui, por amor de vós, então por amor de nós. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nos últimos dias, Deus se manifestou em forma de homem, por amor a vós, por amor a nós, que por meio dele quem? Jesus, homem, Deus homem, tendes fé em Deus, Deus é Espírito. Então, através do Deus homem, do Deus humano, que nós estamos vendo, a pessoa passa a crer no Deus Espírito, no Deus Pai, o qual ressuscitou dentre os mortos. Então o Deus Espírito entrou novamente no corpo de Jesus, que estava morto, e ele voltou à vida. Então, quando é que a pessoa que está morta volta à vida? Quando o espírito dele saiu, mas volta, Deus dá de volta. Foi assim que aconteceu com Lázaro. Foi assim que aconteceu com a filha de Jairo. E assim é que aconteceu com todos que morreram e voltaram. O seu espírito voltou para si. Então, foi o que aconteceu com Jesus. Então, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Então, a nossa fé, a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, mas através de Jesus, através do Filho dele como homem. Vocês estão entendendo? Então, em 1 Pedro 1, do 18 ao 30, nos diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Jesus já existia no mundo espiritual e ele já havia morrido para nos salvar. Então, antes das coisas materiais, antes das coisas se materializarem nesta terra, já aconteceram no mundo espiritual. Então, nada é novo, por isso que a Bíblia, nada é novo debaixo dos céus. Antes de Jesus, o Filho de Deus, vir a esta terra como homem e dar a sua vida pelos mortais, ele já havia dado a sua vida no mundo espiritual. No mundo visível, antes do Deus Filho nascer como um bebezinho, se tornar um homem e morrer pelos homens, Jesus se revelou entre os homens como a árvore da vida. Então, antes de Jesus vir como ser humano,
ser gerado no ventre de Maria, ele já existia como algumas coisas, ele se revelava de algumas maneiras. Por exemplo, lá no Éden, Gênesis 2:9, ele estava ali como se revelando como a árvore da vida, estava alimentando o casal espiritualmente, como o descendente da mulher. Gênesis 3:15, ali Deus já tinha feito essa profecia, que ele viria. Então se cumpriu lá em Lucas 1:35, essa profecia aqui de Gênesis 3:15. Como cordeiro sacrificado, Gênesis 3:21, lá Deus matou o animalzinho, fez roupa para Adão e Eva. E também em Gênesis 4:4, onde Abel ofereceu um cordeirinho como sacrifício a Deus. E Êxodo 12, do 1 ao 28. Vocês podem ler essas referências. Então, Jesus se revelou ainda como a rocha que deu de beber o povo no deserto. Então, Deus mandou Moisés bater na rocha com a vara. E lá saiu água. Então, ali representava Jesus, representava o Espírito Santo também. Êxodo 17:6. E em outras passagens, Jesus também se revela, está ali. Jesus também se revela como sendo o tabernáculo onde o Pai habitava com o seu povo. Então, o tabernáculo lá no deserto representava Jesus, que Deus estava lá no Santo dos Santos, junto com seu povo. Então, aquele tabernáculo representava o corpo humano de Jesus. E Deus estava lá dentro dele. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Jesus também é representado pelo maná que alimentava o povo no deserto. Então, aquele maná representava também Jesus ali no deserto com o povo alimentando. Do mesmo jeito que ele estava lá no Éden, em forma de árvore, da árvore da vida. Jesus, como homem mortal, como homem, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como ele está em espírito. Como homem, Jesus era limitado nessa área aí de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas como Deus, ele não era limitado, né? Como homem, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas como Deus, ele podia. Então, como Deus, o Deus Filho, o Deus Espírito, ele podia. Então, Deus Filho, o Deus que estava como Filho. Então, ele podia estar em todos os lugares, ele pode estar em todos os lugares, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Mas em corpo, no nosso corpo aqui, ele não podia. Então, é que Deus, como homem, ele era limitado, mas como espírito, ele não era limitado. Aqui João 1, do 47 ao 51, os irmãos podem ler em casa. Então, devemos lembrar que Jesus é o Deus homem, o Deus com os homens, o Deus que assumiu um corpo humano para morrer pelos humanos, pelos homens, para os salvar. Então, como humano, Jesus era limitado nesta área aí de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas como Deus, ele não era. Quer dizer, como Deus, ele estava em todos os lugares. Então, como Deus, Jesus tem todas as atribuições do Deus Pai e do Deus Espírito. O Deus Espírito é o Espírito de Deus em nós e entre nós para nos ajudar na caminhada para o céu. Então, como Deus Espírito, ele é aquele que está conosco. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus, ele agia como Pai, o Pai da eternidade, o Criador. No Novo Testamento, ele se revelou como sendo o Filho, aquele que morreu para salvar a humanidade. E como o Espírito, ele está dentro dos salvos, ele está cuidando de nós, ele está no mundo convencendo os pecadores para serem religados a ele.
Então, Deus como Pai é o Espírito criador, sustentador de sua criação. Deus como Filho é o Deus que se fez um ser humano para religar sua criação caída no pecado e condenada à prisão eterna, que é o lago de fogo. Então, Deus fez isso para ligar novamente este homem a ele mesmo. Então, o homem caído, o homem pecador. Então, Deus se fez um ser humano para o quê? Para ligar esse homem a ele mesmo, que tinha sido desligado lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão pecou. Então, em Cristo, o único meio que Deus deu para sermos salvos. Atos 4:12. Vou ler bem aqui. Atos 4:12. Diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe outro nome para que o homem seja salvo, só existe Jesus. Porque Jesus é o Deus que se fez homem para morrer pelos homens. E é em Jesus que devemos crer como nosso Salvador. Porque Deus ele deu seu Filho. Ele veio em forma de homem para que os homens que crescem nele, como esse Deus, Pai que sustenta, que cuida, que estava ali presente, que nos ama e nos quer de novo para si. É uma pessoa que crê nele assim. Então, essa pessoa é salva. Essa pessoa é religada a Deus. Essa pessoa arrependida dos seus pecados é religada novamente a Deus e volta a ter comunhão com Deus. Mas quem não crê não é salvo. Então, por isso que aqui em Atos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o Deus homem, só o Deus conosco, só Jesus Cristo. Ele veio em forma de homem para morrer pelos homens, para salvar os homens. Então Deus se fez um ser humano. Deus é criador e sustentador da sua criação. E ele não irá deixar a sua criação, que era a sua imagem e semelhança, ser totalmente destruída. Por isso, ele mesmo se tornou um ser humano e entrou no mundo físico e visível em forma de homem para buscar e salvar o que se havia perdido. João 19:10. Então, Adão se perdeu quando pecou e toda a raça humana se perdeu. Se Deus não tivesse se feito homem, então nenhum ser humano seria salvo. Todos iriam para o inferno, todos eram condenados. Então, por isso Deus se fez um ser humano. Então, Deus, ele nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus se fez homem para religar o homem a ele mesmo. Mas ele só poderia fazer isto como homem. Por isso, ele mesmo se fez o Deus homem. Segundo Coríntios 5:18, 18 e 19. Vocês vão ler isso aí, porque o nosso tempo já está corrido. Então, como Deus Filho, ele tinha uma missão. Qual era a missão? A missão do Deus Filho era religar o homem a Deus. Então, Deus, como Filho, a missão dele era religar o homem, para que o homem voltasse a ter novamente essa comunhão com o Pai. Porque Deus, o Deus Criador, ele queria a sua criação, que ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele não queria perder o homem, ele queria esta criação. Então a missão do Deus Filho era trazer de volta
para si mesmo a sua criação, que se havia perdido, devido à sua desobediência ao seu Pai, o seu Criador, o seu Deus. E para isso seria necessário que o Deus Filho se tornasse um homem como os outros homens, mas sem pecado, para que o seu sangue, santo e perfeito, limpasse e purificasse o homem de todos os seus pecados e ele voltasse a ter comunhão com o seu Pai, com o seu Criador. Por isso que Jesus veio. Então o ministério de Jesus era esse. Ele se revelou como homem para os homens, para que os homens crescem que ele era o Pai Criador, que estava ali para restaurar a comunhão que tinha sido quebrada devido ao pecado. Então eu estava ali como homem para morrer pelos homens, para salvar esses homens da condenação eterna, do castigo eterno. E todos que creem nele, todos que recebem ele como este Criador, como este Pai eterno, acreditando que Jesus é este Pai eterno. Os judeus não creem, mas quem crê é salvo, é religado, volta a ter comunhão com o Pai, volta a ser filho de Deus, né? Filho obediente. Então, quando Deus Filho dá início ao seu ministério de religar, reconciliar o homem a ele mesmo, então ele começa de onde havia sido desligado. Ele, desligado dele, Então ele começa de onde havia sido desligado este homem, quer dizer, este homem, essa criação dele como Pai. Então, o homem foi desligado dele, Deus, como o Pai, como o Criador. Ele começa a religar o homem em uma festa de casamento. João 2, do 1 ao 11. Então, Jesus chega naquela festa de casamento e ali a gente vê que Jesus, ele transforma a água em vinho. Ali ele estava religando novamente o homem caído com Deus. Estava religando o homem novamente com Deus. Estava religando de onde o homem caiu, que foi lá da festa de casamento de Adão e Eva. Foi desligado devido ao pecado. Então, numa festa de casamento, o Deus homem, estava religando novamente o homem a Deus. Então, e Deus como Espírito? Deus como Espírito, ele está no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você vai ler isso em João 16, do 7 ao 8. Mas também, como Espírito, ele estará dentro do salvo para lhe ajudar no entendimento da sua palavra. João 16, 13 e 14, 23. Irmão, pode ler, porque o tempo já está avançado. Então, o Espírito Santo estará com a igreja, cuidando dela para que ela seja purificada, santificada e glorificada para ser entregue a Jesus na sua vinda, para arrebatar a igreja. Lucas 10, 35. Jesus foi ao céu, mas deixou o seu Espírito cuidando do seu povo. João 14, 18. E você, meu irmão, está se preparando para a volta de Jesus? Você está abandonando os seus pecados e se achegando cada vez mais a Ele? Como Deus Filho, ele tinha uma missão. A missão do Deus Filho era trazer de volta para Deus o homem perdido. Então, ele está vindo buscar a sua igreja. Se prepare. A hora está chegando. Mas ainda temos que provar a ele Jesus, que o amamos de verdade, vencendo as perseguições que já começaram. Se preparem, o noivo está vindo buscar a sua noiva.
sem mácula, sem mancha alguma, sem pecado. Se afaste do pecado, se afaste das coisas erradas, da prostituição, da ambição por as coisas deste mundo. Se volte para Deus, abandone as coisas deste mundo. Jesus está vindo. E você, meu amigo, que ouviu esta mensagem, se você quiser receber Jesus como Salvador da sua vida, o único meio que Deus preparou para a sua salvação. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus homem, Ele é o Deus filho, Ele é o Deus que se fez um ser humano e habitou com os homens. Como homem ele poderia morrer pelos homens, como ele morreu. E ele sofreu até a morte e morte de cruz. Se você quiser, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço pelo Senhor ter dado o teu filho para morrer no meu lugar. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, como aquele que se fez um homem, assumiu um corpo humano para morrer no meu lugar, para que eu pudesse voltar a ter comunhão com o meu Pai, aquele que me criou, aquele que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, o Espírito. Do mesmo jeito ele fez comigo, me deu o Espírito. Eu quero ser salvo, eu quero esse perdão. Me ajuda, eu lhe aceito como Salvador da minha vida. Perdoe todos os meus pecados e que o Senhor em Espírito venha habitar comigo. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez comigo, por mim. Eu lhe aceito. Amém. Se você fez esta oração, você realmente, crendo nesta oração, crendo nesta palavra e recebendo Jesus de verdade, você é salvo. Agora se prepare, estude a Bíblia, esteja com Ele, ore, busque e se prepare porque Ele está vindo. E mande essa live para outras pessoas, mande, recomende, dê o seu bonzinho, se inscreva no canal, compartilhe, não deixe de dar o bonzinho. Às vezes tem 20 pessoas aí na live ou no vídeo, mas não dá o bonzinho, dê para que isto vá para mais pessoas. Então, que o Senhor nos abençoe. Até sábado. Sábado continuo com esse estudo sobre Deus.